Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de junho de 2025. Putin propõe plano de defesa do exército russo. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Você que não é inscrito, convido-o a inscrever-se porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Bom, o Putin na realidade ele tenta se agarrar ao status de superpotência. Hoje é como uma superpotência que ela mesma inventou essa marca de segundo maior exército do mundo e está perdendo na Ucrânia, não consegue avançar, tem muitos problemas. E numa reunião agora, na quarta-feira, da última quarta-feira, o presidente russo apresentou uma visão otimista, positiva sobre seu plano de desenvolvimento de defesa, um plano de 10 anos, para uma audiência de importantes líderes políticos e de defesa russos, né? Isso na última quarta-feira, no dia 11. Né? Foi quarta-feira, foi dia 11? Foi dia 11, ontem, quinta, dia 12. Então, quarta, dia 11. O presidente e ditador da Rússia falou sobre a sua visão para a implementação do programa estatal de rearmamento da Rússia. Esse é o programa. Na próxima década, em uma reunião no Kremlin, né, que ele fez essa reunião no Kremlin. Ele fez esses comentários a uma plateia que incluía o ministro da Defesa, os outros ministros também, bem como os comandantes das forças estratégicas de foguetes, terrestres, aeroespaciais e navais da Rússia. De acordo com a agência TASS, que é a agência de notícia oficial da Rússia, ela é controlada pelo governo russo, desde a época da União Soviética, antiga URSS, Putin determinou que o novo programa estatal de armas se tornaria a ferramenta principal para fornecer para fornecer às Forças Armadas russas o armamento mais moderno disponível na próxima década. Então, essa reunião, que é uma reunião tornada pública, não que o povo em geral assistisse, mas que foi noticiada e trechos dela foram mostrados na televisão russa, e é lógico que o Ocidente, como nós tomamos conhecimento, significa que o Ocidente tem que se preparar, porque ele vai de novo se preparar para tentar atazanar, ameaçar, fazer terrorismo contra o Ocidente. Não só contra a Ucrânia, que ele não vai conquistar, né? Então, mas ele vai tentar corrigir os erros que ele fez, né? E vai tentar, com isso, fazer um exército mais forte, né? Mais poderoso. Ele disse, então não adianta querer abrir as sanções, voltar a vender tudo porque tudo que ele comprava antes para construir novamente o seu parque bélico, que é o que o presidente dos Estados Unidos, o atual, quer fazer, quer levantar as sanções, pensa em fazer negócios, e o Putin pensa em se rearmar, em aumentar a capacidade do seu material bélico. Então, o Putin disse que houve um acordo em abril para aumentar as entregas de armas e equipamentos necessários para apoiar a operação especial. Então, essa maldita guerra, movida por esse maldito ditador, ele insiste ainda em chamar de operação especial, ela é em larga escala, em grande escala, e todos vocês já sabem que ontem deu mais de 1 milhão de baixas do exército russo, como eu mostrei no meu primeiro e-mail de hoje, né? E ele disse que essas medidas são executadas aqui e agora. Ele falou para essa plateia de ouvintes que estava na reunião. E o ditador continuou: nossa tarefa hoje é moldar um novo programa de longo prazo que abranja toda a gama de sistemas de armas e modelos promissores, aproveitando ao máximo a experiência adquirida durante a operação militar especial, bem como em vários conflitos regionais. Então ele focou de novo para a Ucrânia, porque nos conflitos regionais eles não tiveram problema. Eles não precisaram usar a Geórgia, por exemplo, né? E a Chechênia, bem como na Síria, eles não precisaram usar uma quantidade tão grande de tropas e não avançar lá. Eles avançaram com muito menos, dominaram, torturaram, fizeram os mesmos crimes que na Ucrânia, mas o exército ucraniano está sendo muito competente e está segurando eles, né? E o ditador ainda acrescentou que esses requisitos para as Forças Armadas, serviços especiais e departamentos
que seriam detalhados no documento que abrange o período de 2027 a 2036. Então ele está vendo de 2027 a 2036. Eu deduzo que ele está achando que ele vai levar essa guerra para conquistar mais coisa em 2026, já que ele propõe que isso seja a partir de 2027. É crucial estimar as necessidades com antecedência e começar a preparar a infraestrutura para implantar novos sistemas de arma, incluindo arsenais, campos de aviação e assim por diante, cujos recursos financeiros seriam incluídos como uma parte separada no orçamento do Estado. Ou seja, de novo ele está incentivando a guerra. Então a Ucrânia tem que cada vez mais destruir as indústrias dele, né, as refinarias de petróleo, para que ele não consiga se reerguer. E ele já está dando um passo grande, mais longo, e para começar lá só em 2027. Né? Ele sabe que agora não pode. Que agora a situação está feia. E aí ele precisa negociar com o exterior, voltar a ser reabilitado para poder entrar dinheiro no país, que sem dinheiro ele também não conseguirá fazer. Ele falou sobre as forças nucleares. Ele disse que a tríade nuclear da Rússia é o que ele gosta de se gabar. É aí que ele se considera que ele é a superpotência militar. Mas não é uma superpotência econômica. Isso tem que ficar claro. Tem países de bem menos expressão, sem citar Estados Unidos e China, que são mais economicamente fortes e ricos do que ele, do que a Rússia. Né? Ele disse que a tríade nuclear da Rússia, o que é a tríade nuclear? São forças nucleares que podem ser lançadas por via aérea, terrestre e submarina. Isso para esclarecer para vocês, ou seja, para essa tríade, para esses três tipos de bases que eles podem lançar as armas nucleares dele. Ela vai continuar a desempenhar um papel fundamental na salvaguarda da soberania da Rússia, em seu papel na garantia do equilíbrio global de poder. Então ela garante a soberania. A Ucrânia entregou a tríade nuclear para a Rússia cuidar, com uma assinatura da Rússia, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que eles defenderiam a Ucrânia em caso de algum inimigo externo. Só que um dos que assinou, a Rússia, foi quem invadiu a Ucrânia. Né? E os outros mais ou menos ajudaram, mas não mandaram tropas, que ajudar a defender, como está no memorando de Budapeste, eles tinham que estar brigando lá, e não estão, nenhum deles. E hoje quem está mais ajudando é a Inglaterra do que os Estados Unidos, que já não manda mais além do que aquilo que foi aprovado no governo anterior do Biden, né? Do Joe Biden. Então, e ele diz que então, essa salvaguarda, ele diz que 95% das forças nucleares estratégicas de Moscou eram as mais modernas disponíveis em número, ou seja, maior que de todas as outras potências nucleares. Ele teve a cara de pau de dizer isso, sendo que os últimos 6 testes que eles fizeram, que eu relatei em outros vídeos, quem assiste sempre sabe, não funcionaram. Inclusive, o pior deles, que foram lançar o míssil Sarmat, né? Aquele míssil explodiu o silo dele e fazendo um buraco de 60 metros de profundidade. Então, ele fala apenas de blá, 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 como são os blefs que ele anda fazendo por aí. Falou das forças terrestres, descreveu as forças terrestres como a força dominante em qualquer conflito moderno, dizendo que era vital que a Rússia aumentasse a capacidade de combate no menor tempo possível, construindo uma base sólida por meio da criação de sistemas de armas mais avançados tecnicamente. Falou das forças aeroespaciais. Ele disse que o novo programa estadual forneceria um conjunto de medidas sistemáticas, estadual quer dizer do Estado russo, não é de Estado, não confundir com o nosso Estado, o Estado A, B ou C, né? Um conjunto de medidas sistemáticas e consistentes, visando aumentar a aquisição, a modernização e o reparo de equipamentos de aviação. Lá, a aviação, eles não chamam força aérea. Nós que chamamos, Estados Unidos, eles chamam forças aeroespaciais, que eles englobam tudo, desde satélites, aviões, drones, etc. Né? E das forças navais, que a força naval dele, do Mar Negro, foi dizimada em 30% dela, não existe mais, ele correram se esconder no porto de Novosibirsk e também num porto lá na Geórgia. O novo programa de armamento do Estado russo deve se tornar uma ferramenta eficaz para implementar a estratégia de desenvolvimento da Marinha, recentemente aprovada até 2050. Então, ele acabou de aprovar um plano para a Marinha até 2050. E uma aparente referência às preocupações recentes de que a mobilização para a guerra na Ucrânia, ele chamou de operação especial, né?
afetou negativamente o pessoal e determinou que os ministérios da Indústria e Defesa e do Comércio devem se concentrar no futuro e levar em conta as necessidades atuais do Exército, para as quais certas mudanças são necessárias. Exportações militares, também ele sugeriu que armas e equipamentos russos que foram testados em operações de combates reais de alta intensidade provaram ser confiáveis e eficazes, aumentarão o potencial de vendas de armas, mas acrescentou, ainda há trabalho a ser feito para estabelecer uma capacidade de manutenção adequada, porque eles não têm, eles não estão conseguindo levar avante os programas dele e o armamento deles mostrou-se muito inferior aos equipamentos da Europa, da OTAN e dos armamentos dos Estados Unidos da América, né? Então, na realidade, Putin, ele foi rico numa coisa, em retórica, em blefes, em blá blá blá, né? Mas foi pobre em detalhes, né? Faltou detalhes de como a coisa deveria ser. Então, eu acho que, por enquanto, esse estrategista de boteco não conseguirá levar à frente e provavelmente será derrotado e terá que sair do posto dele ao fim ou durante ainda essa guerra que está sendo travada na Ucrânia, justamente uma guerra maldita, uma guerra assassina, provocada pelos assassinos do Kremlin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, o que você viu aqui é a verdade. Também deem um like, é importante. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.